Agora eu chamo sua atenção para um caso que aconteceu com uma mulher aqui da Grande Vitória. Ela é uma cabeleireira de 34 anos, só que há 4 meses ela vem sendo perseguida por um colombiano. Ontem, esse homem aí que você está vendo nas imagens, o que ele fez? Ele invadiu a casa da cabeleireira, ele invadiu armado com uma faca, partiu para cima dela, machucou a boca, os olhos. O que aconteceu? No passado, os dois tiveram um relacionamento. Só que ele nunca se conformou com o fim desse relacionamento. Foi muito rápido. E aí, desde então, ele passou a persegui-la em vários lugares. Para você ter noção, ele criou mais de 20 perfis falsos na internet, tudo para vigiá-la, ameaçá-la. Esse homem, gente, sempre muda o número do telefone para tentar falar com a vítima. E desde então, essa mulher nunca mais teve paz, tá? Ela já questionou o homem, já pediu para que ele parasse de ir atrás dela, mas sabe o que ela ouviu dele? Ou você fica comigo, ou não fica com mais ninguém. A gente vai ouvir agora um trecho dessa mulher que foi perseguida por esse colombiano, um trecho que ela conta como foi quando ela começou a ser perseguida, quando tudo começou lá atrás. Olha só. Definitivo e bloqueei os números que eu tinha acesso. Aí ele começou a perseguição, vou te matar, mandava foto de visualização única na portaria do meu prédio, com a arma na mão, sai que eu vou te matar porque você tá com outro. Eu fiz um boletim no mês 5, que se intensificaram as perseguições de onde eu tava ele tava, onde eu ia ele tava. Aí ele começou a abordar minha filha na rua, aí isso começou a ficar, eu comecei a ficar muito preocupada. E mesmo bloqueada, ele também me stalkeou, né? Que fez 20 Instagrams novos para entrar em contato comigo, porque meu Instagram é aberto, que eu tenho quase 10 mil seguidores, que eu trabalho com cabelo. Não é fechado, então não tinha esse poder de, então eu ia bloqueando todo mundo que eu achava que seria ele que realmente era. Isso é um terror, uma pessoa que vive sendo perseguida, coagida, ameaçada, é uma pessoa que vive com medo. Stalker é coisa séria e esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente nas nossas redes sociais, já está aqui o nosso número. Se você já viveu uma situação parecida ou conhece alguém, participa com a gente. E aqui no nosso estúdio eu recebo Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, pela sua presença, viu? Obrigado eu, Roberto. Boa tarde. Doutor Rivelino Amaral, advogado criminalista, muito obrigada também pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Com a gente. E a Jéssica Martins, que já viveu uma situação parecida, já ela vai contar pra gente, mas antes... Sobre esse caso, qual o sentimento que isso te traz, Jéssica? Ela falando, é a mesma coisa de falar minha vida, é muito semelhante à situação. Também sofri a mesma situação, ficaram me perseguindo, até chegar a invadir a minha casa. E você começou a ter noção do que estava acontecendo com você em que momento? Na verdade, assim que ele saiu, ele já começou me ameaçando. Saiu da minha casa, né, que eu era casada, ele saiu da minha casa e ele mandava mensagem ameaçando direto. Vocês também tiveram um relacionamento? Sim, 2 anos. 2 anos me relacionando com ele e não aceitou o fim do relacionamento. A gente ficou 5, 6 meses morando na mesma casa, mesmo separado, porque ele não ia embora e não me deixava viver minha vida. A partir do momento que eu fiz um boletim de ocorrência, pedi a medida protetiva, ele saiu da minha casa, mas não me deixou em paz. Doutor Rivelino, muitas, principalmente mulheres, tá? Homens também, tem casos de homens que passam por isso. Muitas pessoas, às vezes, já viveram essas cenas e não identificaram na época que isso se trata de um crime. Eu queria que você explicasse para a gente a partir de que momento, que é uma insistência numa investida daquela pessoa e quando passa desse ponto. Quando tira a esfera de liberdade da pessoa, quando a pessoa, por exemplo, passa a ficar preocupada, eu vou à padaria, mas será que ele vai estar lá embaixo? Eu vou para a aula, mas será que essa pessoa vai aparecer lá na faculdade? Ou eu vou para o trabalho, ele pode aparecer nesse momento. Nesse momento que está, então, consumado o crime de perseguição, né? Foi incluído agora recentemente porque o Código Penal é de 1940, né? Foi incluído agora em 2021 o crime de perseguição, que é stalking, que é a pessoa tirar a liberdade da outra, ela se sentir com medo. Ela pensar 2 vezes antes de ir para a faculdade, ela pensar 2 vezes antes de ir para o trabalho. Ou ela está no trabalho e a pessoa aparecer no trabalho. É um ultrapassar do limite, não é? Ligações, mensagens. E, assim, o mais importante é, quando que a vítima percebe? A vítima percebe quando ela começa a ter que pensar se ela vai em tal lugar por conta de, eventualmente, encontrar essa pessoa
que traz medo para ela, que traz sensação de insegurança. Então, assim, o que o Estado faz? O que as vítimas precisam fazer, em primeiro lugar? Comunicar, fazer boletim de ocorrência, porque o Estado precisa ter número para ele poder aplicar políticas públicas para tentar diminuir essas ocorrências. E o que o Estado faz? Ele disponibiliza mecanismos, quer dizer, medidas protetivas, o botão do pânico, visitas tranquilizadoras. Visita tranquilizadora é a polícia militar visitar a casa da vítima sem dia e sem hora marcada para saber como ela está, para saber se aquele perseguidor não está por ali, não é? Então, quer dizer, o Estado fica buscando trazer mecanismos para as pessoas, mas as pessoas fundamentalmente precisam comunicar, para que ele tenha números, para que ele possa, de fato, agir. Daqui a pouquinho eu queria que o senhor explique para a gente, né? No caso dessa mulher, dessa cabeleireira, ela chegou a comunicar ao Estado, né? E aí chegou a esse ponto. Possivelmente, a gente poderia estar aqui agora contando um caso de feminicídio, né? Existe estudo, inclusive, no CNJ, isso é muito sério, né? Quer dizer, as violências começam inicialmente com violências psicológicas, quer dizer, impondo medo, impondo atenção para a vítima, né? Depois ele ultrapassa para agressões físicas e, infelizmente, ele chega a cometer o crime de feminicídio, que é a pena mais alta, inclusive, que tem no Código Penal. Então, assim, o que é determinante é as pessoas, de fato, comunicarem. Aí, claro, o Estado não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Infelizmente, as coisas, algumas vezes acontecem. Mas as mulheres precisam mostrar os sinais, trazer as informações para que o Estado tente diminuir, porque, infelizmente, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Infelizmente, isso acontece. Agora, o descumprimento, por exemplo, de uma medida protetiva, de afastamento da pessoa, não pode se aproximar por mais de 100 metros, 200 metros, gera prisão dessa pessoa. Então, quer dizer, se ele desobedecer e a vítima comunicar, o juiz pode decretar a prisão. Isso é um mecanismo de tentar evitar a incidência de crime pior, que é o homicídio, né? Que no caso, o feminicídio. Elza, como é que é para uma pessoa conviver com esse medo de ir para a faculdade, medo de ir para o trabalho? O que isso pode ir gerando nessa pessoa? Isso faz um terrorismo psicológico na pessoa, né? A primeira coisa que acontece é o isolamento social. Ela realmente fica com muito medo de ir e vir, né? Ela se sente oprimida, sufocada, ela fica confusa a respeito do que ela fez para gerar aquilo no outro, enquanto, na verdade, não é a responsabilidade da vítima, é totalmente do stalkeador. A pessoa fica com, às vezes, muito problema de insônia, né? Problema para dormir, fica muito aterrorizada, tem medo de conversar com outras pessoas, tem que mudar toda a rotina dela. É muito angustiante, é muito preocupante, porque a gente realmente não sabe o limite, né? Realmente nem existe um limite na cabeça dessas pessoas, né? São pessoas que estão totalmente adoecidas do ponto de vista psicológico, emocional. Elas deixam de viver a própria vida para viver obsessivamente, né? Obcecadas pela vida do outro, controlando o outro, ameaçando, violando os direitos. Então, traz muito trauma para a pessoa. A pessoa fica com muito medo mesmo de viver, de sair, de se relacionar, de conversar, medo de conversar pelas redes sociais. Por quê? Porque ela se sente perseguida a todo momento. E assim, é por todos os meios. Ele faz contato com pessoas que você conhece, ele te vigia, ele vigia os seus passos. Às vezes, pelo localizador do celular, ele fica sabendo onde você está e ele começa a falar assim, olha, você está com uma blusa verde, né? Você está lá na TV, você entrou tal horas. E aí você fica desesperada, percebendo que você procura no entorno, não vê a pessoa, mas sabe que ela tem o controle de cada passo seu de uma forma minuciosa. Então, ele se aproxima de pessoas conhecidas, ele começa a fazer uma investigação bem aprofundada sobre o que você gosta, qual é a sua rotina, quais são os seus hábitos. Ele cria uma fantasia também de que existe uma relação entre vocês um pouco mais profunda, um pouco mais íntima, e aí começa a te acusar, se te vê com uma outra pessoa, por exemplo, você, né, começa a te xingar às vezes, falando que você está traindo. Tem casos que a pessoa nem teve relação com a outra, não, né? É puramente fantasioso, sabe? A gente pensa às vezes que algumas pessoas que fazem isso estão realmente numa psicose, porque eles criam uma fantasia absurda e começam outros crimes. De Minas Gerais, a Cauara, gente, ela enviou mais de 1.500 mensagens, mais de 500 ligações. Ele chegou a registrar 42 boletins de ocorrência contra a Cauara, que fantasiou uma história. Fantasia muito. Fantasia relacionamento, fere a moral da pessoa, ela
sai disseminando informações irreais para as pessoas que ele convive. Olha a Cauara aí, a gente olha e ninguém diz, né? Então, assim, é um perfil adoecedor, né? Um perfil doente. São pessoas que precisam de um acompanhamento não só psicológico, mas também psiquiátrico. São pessoas perigosas, né? E isso pode se tornar realmente alguns outros crimes mais agravados, como a morte, por exemplo. Esse caso da Cauara, uma moça jovem, bonita, né, que poderia entrar em um relacionamento super saudável, mas não, ela fantasiou um relacionamento com um médico. Eu me coloquei no lugar da esposa desse médico, porque a Cauara, chegou a agredir a esposa desse médico. O quanto que ela teve que realmente acreditar no marido de que não havia ali nenhuma história, porque ela teria o poder de acabar com o casamento. Roberta, o stalker, ele tem um poder tão grandioso de roubar a sua paz. Você fica perturbada. É uma pessoa perturbada, emocionalmente falando, que te perturba. Então, ela tira sua paz, ela tira seu sono, ela tira todos os seus direitos. É muito invasiva, é muito torturante do ponto de vista psíquico. Não tem como você ficar tranquilo, sabendo que tem alguém te monitorando, te vigiando, te acusando e delirando sobre você o tempo todo. Jéssica, você, em que momento, qual foi o ápice do medo que você viveu? Foi a situação, né, dele invadir minha casa, invadir minha casa. E depois ele ser solto, né? Mesmo com todas as denúncias, ele ser solto e continuar me perseguindo. Eu achei que realmente eu não iria ter paz. Porque ele continuou me perseguindo, continuou fazendo perfil falso, bloqueava, ele fazia perfil falso, bloqueava, ele fazia perfil falso. Entrava em contato com as pessoas conhecidas, forjava uma história, falava como se eu tivesse mentido toda a história que aconteceu, de fato. E me taxava como mentirosa. Algumas pessoas que até acreditaram nele, na versão dele, e tira realmente a paz da gente. Tudo que eles, né, relataram é de fato isso. A gente perde a paz, a gente evita sair, a gente evita muitas coisas. Né? Eu excluí meu perfil, que eu era influencer, tinha muitos seguidores, excluí meu perfil e tento viver o máximo isolada possível hoje em dia. Até hoje? Até hoje. Você tem esse medo ainda? Até hoje. Às vezes tem pesadelos, enfim. É um assunto que mexe muito com a gente. E esse trauma, na verdade, ele fica para a vida toda. E é muito sério, né? Quer dizer, infelizmente, chega-se ao crime de feminicídio, porque a pessoa não consegue suportar, por exemplo, a perda da outra pessoa. A perseguição é o primeiro passo para o feminicídio e infelizmente acontece mesmo. Então isso é muito sério, as pessoas precisam comunicar mesmo, precisam buscar o Estado. Ah, mas o Estado não resolve. Sim, o Estado não resolve tudo, mas o nosso caminho é buscar o Estado, é pedir medida protetiva, é pedir prisão dessas pessoas, porque elas representam risco mesmo. 42 boletins de ocorrência. Né? Há um delay muito grande para agir. Infelizmente a justiça ela é muito tardia, muito lenta, mas é o caminho que a gente tem. A gente precisa buscar, em primeiro lugar, precisa informar, precisa fazer boletim de ocorrência para que a gente tenha número, porque o Estado tenha número, porque todo mundo sofre com isso, porque aí ela deixa de ir trabalhar, o filho dela fica com problema, enfim, então é um problema social para todo mundo. E outra coisa, as pessoas precisam se envolver também, se ouvirem o vizinho brigando, se alterando, se bater na mulher, tem que chamar a polícia, tem que buscar o Estado. Então, as pessoas precisam comunicar esses fatos para o Estado para que ele tenha número. E as pessoas, as vítimas, elas precisam se preocupar com essa situação, sim, porque existem estudos, inclusive, mostrando que são passos que esse autor vai dando. Primeiro, de violência psicológica, violência física, e, infelizmente, ele chega a tirar a vida das vítimas. Então, isso é muito sério. E a gente precisa também chamar a atenção das nossas autoridades, né? Principalmente da nossa segurança. O que acontece? Quando uma mulher, principalmente mulher, vai a uma delegacia relatar um crime de stalking, principalmente por ser um crime recente... Muito, é uma novidade, entre aspas, então precisa dar a devida importância. A gente não vivia isso, né? Quer dizer, isso de fato é uma novidade, é trazida pela evolução da sociedade. É uma coisa que, inclusive, eu falo assim aqui muito. A sociedade vai evoluindo e a lei precisa se adequar à nova realidade. O crime de stalking é uma nova realidade, quer dizer, ele foi incluído agora, em 2021, quer dizer, é muito recente. Mas, Roberta, o Estado, ele fica trazendo mecanismos. Existem, inclusive, delegacias especializadas para tratarem desses assuntos, porque são assuntos muito sérios. Precisam ter ação contundente do Estado, os juízes precisam decretar as medidas protetivas, prender as pessoas quando tiver indicativo de que aconteceu, porque depois que acontecer, acabou.
Depois que tirar a vida da mulher, nada volta mais, nunca mais. Então é muito sério. Então é muito melhor, inclusive, o entendimento é até esse, é muito melhor a gente prender uma pessoa, mesmo que não esteja acontecendo alguma coisa, mas causando prejuízo para ela e proteger a sociedade toda, do que correr o risco de perder uma vida. E fazer a devida investigação, né? Exatamente. E aqui no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, já chegaram vários comentários. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, Roberta, você não imagina como eu e meu esposo sofremos o stalking. A ex dele vive um luto e não aceita essa separação. Então, há mais de 3 anos, ela nos persegue. Ele nem tem mais redes sociais para evitar esse tipo de coisa, só que ela fica me cercando de todas as formas. Eu bloqueio ela e ela cria vários fakes. O que passa, Elza, na cabeça de uma pessoa stalker? Ai, passa tanta coisa, Roberta. Às vezes a pessoa não consegue lidar com o término de uma relação, então ela fica obcecada e se torna uma perseguidora. Às vezes essa pessoa é muito carente, ela tem um vazio existencial enorme e ela fantasia vários relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, e ela constrói um mundo de fantasia na qual só ela acredita naquilo. E ela começa a se comportar em torno daquela psicose, daquela fantasia dela, e sai por todo o mundo aí falando que tem um relacionamento, que está sendo traído, que foi humilhado. Ela cria realmente mentiras, ela acusa os outros de várias coisas, vários crimes, inclusive. Essa pessoa, às vezes, ela tem uma autoestima tão ferida, tão machucada, problema com rejeição, que ela, quando, por medo de ser rejeitada, ela tenta criar uma aproximação e, na verdade, o que ela mais cria é a rejeição, é o distanciamento, né? É até o enojamento do outro a respeito dela. A grande razão é o seguinte: são pessoas que estão adoecidas de forma grave, que estão fora da realidade. A gente tem a neurose, que quase todo mundo tem, né? São aqueles medos que a gente carrega, aquelas fantasias, e a gente tem a psicose, ou seja, a quebra da realidade. A pessoa vai para um mundo paralelo, onde só ela acredita naquilo. E ela tenta convencer os outros, de alguma forma, que aquilo é real. Então, quer dizer, uma pessoa que está fora de órbita, está fora de realidade. E é difícil até ajudar essa pessoa, porque ela deixa de tomar conta das coisas dela, da vida dela, e ela vive uma obsessão em torno da vida de outras pessoas, às vezes que ela nem teve contato, que ela nem conhece. E aí eu te pergunto, doutor Rivelino, uma pessoa com esse perfil, boletim de ocorrência, medida protetiva, é capaz de frear uma pessoa assim? É capaz, com prisão. Por isso que a função do Estado é tão importante, por isso que a função de juiz é tão importante. O juiz tem que ter a sensibilidade de analisar as circunstâncias e perceber quando é necessário prender alguém, porque é o que eu disse, se não prender, ele pode tirar a vida da outra pessoa. E outra coisa importante também, assim, não pode haver um limitador para a pessoa viver, não pode haver um limitador para a pessoa ir à padaria, ela não tem que ter medo de ir trabalhar, isso não pode acontecer. Então, a gente tem que retirar esse agressor do convívio da sociedade, porque as pessoas precisam ter o direito e a tranquilidade de fazerem as coisas habituais, de irem à praia, de irem trabalhar, de se divertirem, e elas não podem ter medo, né? Então, quer dizer, a gente tem 2 fatores, risco de vida e a liberdade da pessoa também, de fazer as suas coisas habituais que elas perdem. Então, a gente tem que retirar essa pessoa nociva da sociedade, ele tem que reaprender a viver, colocar ele de novo, se ele desobedecer, tem que prender de novo. É o mecanismo que tem, é a prisão. Jéssica, no caso do seu ex, ele chegou a ser preso, né? Ele chegou a ser preso e foi solto, de novo. E aí fiz outro boletim de ocorrência e mesmo assim não fizeram muito. Como é que está a sua vida hoje? Assim, é aquele, sabe, é uma montanha russa. Tem dias que eu estou bem, mas tem dias que essa perseguição mexe muito comigo. Porque eu tenho que me limitar, me limitar de trabalho, eu tenho que me limitar em tudo que eu vou fazer. Se eu for postar alguma foto, eu não posso no atual momento que eu estou. Eu posto 2, 3 dias depois, às vezes eu nem posto. Eu diminuí minhas redes sociais, diminuí as coisas que eu posto, tudo. Eu fui me limitando assim. E logo você, né? Que era digital influencer, tinha vários seguidores, ganhava dinheiro com isso. Sim, era empreendedora, mostrava meu dia a dia para as pessoas o tempo inteiro. As pessoas já estavam acostumadas a me acompanhar e eu tive que cortar tudo isso. E até na sua vida financeira isso interferiu, então? Sim, muito, muito mesmo. Olha só, estão chegando aqui mais comentários aqui pra gente de uma pessoa que diz complicado quando a mulher stalker denuncia um crime
que nunca aconteceu e nem teria como acontecer. Você leva meses para provar o contrário. Também tem outro comentário, eu estou vendo aqui o que acontece com as mulheres. Eu também já fui vítima do meu ex-marido. Eu sei o que ela está passando. E teve um outro comentário também que me chamou a atenção, para a gente prestar atenção a partir de que momento isso se torna realmente um stalker, de uma pessoa que diz: o meu ex também entrou no Messenger com nome falso falando comigo. Ele fica há meses me vigiando. Então, vamos prestar atenção, porque às vezes está só na esfera digital e a gente pensa, ah, não, o stalker não. Mas pode acontecer tanto no digital quanto no mundo físico, né, Tem doutor? que se preocupar mesmo, tem que tomar as medidas mesmo, porque infelizmente pode acontecer uma fatalidade e aí a gente não tem como voltar atrás. Se perder a vida, perdeu a vida. Então, é muito sério. E acontece mesmo e começa com esses passos de stalkear, de intimidar, de cometer eventualmente uma agressão física e, infelizmente, com a perda da vida das pessoas. Então, as pessoas precisam comunicar mesmo, porque é muito sério. A gente está vivendo uma crise social por conta de crimes dessa natureza muito grande. Está todo mundo muito exposto. A internet trouxe muita facilidade para a gente de estudar, de conhecer os lugares, de fazer contato com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, nos expõe muito a situações dessa natureza, nos fragiliza muito. Então, está todo mundo muito exposto. Então, a gente precisa ter muito cuidado mesmo. Perfeito. Gente, muito obrigada, viu, Que agradeço. pela participação de vocês. Continue se cuidando na medida do possível, né? E tentar aí viver sem esse medo, porque a gente precisa dessa liberdade. A partir do momento que a gente tem medo de fazer as coisas, ir à padaria, de ir à faculdade, de trabalhar, a gente precisa acionar as nossas seguranças.